Boa tarde, nós estamos aqui outra vez, né? Novamente aqui no podcast, com uma convidada muito especial. Novamente eu estou só, todos sabem que a Rose está no tratamento em Barretos, né? E ela não pôde estar comigo hoje aqui. Mas o nosso coração e o nosso pensamento sempre está com ela, né? Aonde ela está nesse momento. E que Deus sempre dê força para ela, para que ela continue o tratamento na paz. E hoje nós temos aqui uma pessoa especial, uma pessoa que eu conheci, né, faz pouco tempo, mas já faz uma grande diferença, está fazendo uma grande diferença na minha vida e no projeto Borboletas Runners, né, que é a nutricionista Jéssica. Ela veio hoje aqui, a gente vai bater um papo e explicar sobre saúde e qualidade de vida da alimentação. Não é isso, Jéssica? Você se apresenta para o pessoal te conhecer. Olá, tudo bem? Para mim é uma honra estar aqui conversando com você, poder contribuir de alguma forma, né, conscientizando as pessoas para que coloquem um estilo de vida saudável em suas vidas, porque isso faz uma diferença gigante, né, em vários aspectos. Então, para mim, eu amo falar sobre esse tema e é um prazer estar aqui com você. Jéssica, você está aqui há pouco tempo na cidade? Você já é nascida na cidade ou não? Não, na verdade eu nasci em Goiás, numa cidade bem ali no interior, Olha. 3.000 habitantes, né? Então, vivi até os 4 anos. Eu acho bem importante tratar sobre isso, porque eu acho que isso também me formou como nutricionista. Então, o fato ali de ter aquela alimentação da roça mesmo, alimentação bem natural, acabou também formando os meus hábitos. E aí, com 4 anos de idade, eu vim para São Paulo com a minha mãe. A minha mãe me criou de forma solo, né, a maior parte da vida. Então, tem uma história aí envolvida de uma mulher muito guerreira. E vim para Mauá, então morei a maior parte da minha vida no ABC. Certo. Aí me mudei para o Mato Grosso. Nossa. Em 2019. Olha só, vivi 2 anos no Mato Grosso, peguei o início da pandemia lá, engravidei, foi uma época assim bem complicada. Para todo mundo, Para né? todos, né? De alguma forma ou outra, para cada um foi uma dificuldade que nós tivemos que nos adaptar. Exato. De maneira diferente, né? Acho que foi muito difícil alguém não ter se transformado de alguma forma na pandemia que a gente viveu, né? E aí, acabei não me adaptando ao Mato Grosso, aquele calorão terrível. Teve épocas assim que tava 47 graus, sabe? Então, decidi voltar para São Paulo, recomeçar a minha vida aqui. E aí, viemos direto para Praia Grande. Então, hoje faz 2 anos que a gente mora aqui, eu, meu esposo e minha bebê, e nós somos apaixonados por esse lugar. Isso que eu ia te perguntar, e quem foi que fez vocês conhecerem a Praia Grande? Como que você conheceu, assim, e criou essa vontade de vocês virem para aqui, constituir continuar a sua vida, né, aqui na Praia Grande? Uhum. Como que aconteceu? Bom, na verdade, a família do meu esposo já tinha apartamento aqui, né? Então, já assim, conhecia há mais de 20 anos, então víamos... Então, viu a evolução da cidade. Exatamente. Então, víamos, assim, de férias, final de ano, e aí, quando decidimos vir para São Paulo, então, falei, bom, vamos para Praia Grande. Quando eu fui para o Mato Grosso, foi com uma intenção de sair um pouco daquela turbulência da capital, né, daquele ritmo mais acelerado, mais estressante. Então, eu já estava focando um pouco na questão da melhora da qualidade de vida. Interior. Meu pai é de lá, né, então pensei, bom, vou me mudar para o interior para ver se a gente consegue um pouco mais de tranquilidade. Só que aí lá era tranquilo demais, né? Entendi. Então, para quem é paulista, acaba tendo um pouco de dificuldade de se acostumar ali com aquele ritmo, né? Que é bem diferente. E aqui na Praia Grande, eu sinto que a gente tem esse equilíbrio. Tem um pouco do estilo da capital, do desenvolvimento, né? Da parte turística. Então, eu sempre comento que aqui parece que a gente está de férias, né? Férias. A sensação é essa. E aí aqui a gente tem mais essa tranquilidade também, essa calma. Então, eu não pretendo sair daqui tão cedo. Ai, que bom, fico feliz. Eu sou suspeita a falar, porque nós já estamos aqui na cidade há mais de 20 anos. E também vimos esse crescimento acontecer, né? E é a cidade assim que realmente temos com muito amor mesmo no coração. Eu e a minha família, né? E assim, hoje...
Você sabe do projeto das borboletas, que a gente busca incentivar, né, as mulheres, as pessoas a buscar uma qualidade de vida saudável através do esporte, que hoje a gente precisa muito. E junto, a gente sabe que o multidisciplinar é que faz toda a diferença, que é a nutrição, psicologia, né, fazer terapia. Então, tudo isso engloba na qualidade de vida. Então, aqui nós vimos a diferença acontecendo assim, eu falo que é um boom, né? Explodiu o esporte na Praia Grande, assim, que é maravilhoso. No domingo, eu estava passeando, fui caminhando até o forte com meu esposo, e quando nós voltamos, o pessoal na beira da praia, então um joga beach tênis, outro futevôlei, o outro estava, como que chama aquele elástico, filha? Slide. E aí eu vi o pessoal, falei, gente, sabe, cada um busca aquilo que gosta, e é muito bom ver essa conjuntura toda aqui na Praia Grande, né, que pra gente que mora aqui há muito tempo, tá sendo assim, eu fico maravilhada, eu sou suspeita a falar, e fico feliz por vocês terem escolhido a Praia Grande, né, pra recomeçar a vida de vocês, porque é muito importante, realmente é isso tudo que você falou, né? Eu acho que assim, é uma cidade incrível justamente por ter essa diversidade, né? O fato, igual você comentou, de fazer atividade física, buscar algo que você se identifica, que você gosta, é o principal passo, assim, para você já começar a ter mais estímulo para você poder se movimentar. Eu sempre comento com os meus pacientes, é importante você fazer atividade física, mas busque algo que você realmente goste. Não adianta você, né? Às vezes, eu não suporto academia. Se você se matricular na academia, a tendência de você começar e desistir no meio do processo é muito grande. Então, o que você gosta? Você gosta de caminhar? Começa a caminhar, vai evoluindo, vai trotando, vai correndo, né? Busca um grupo. Então, acho incrível esse projeto de vocês, porque é uma forma de vocês estimularem as pessoas a se movimentarem, fazer atividade física, como também de se unirem, de se apoiarem, de ter essa motivação, essa troca. Igual o Eliseu também tem o funcional na praia. Eu fui fazer um treino e eu achei assim maravilhoso. É muito bom, né? Muito bom, porque quem não gosta de, eu não faço atividade física porque eu não gosto de monotonia. Então busque outras atividades, né? Imagina que experiência incrível você treinar na praia. É uma atividade que tem menos impacto também, né? Você tá ali, eu achei maravilhoso, ir correndo até o mar e voltando. Né? É muito bom. Então, assim, não tem desculpa para não fazer algo aqui, porque tem várias formas diferentes de você poder se movimentar. Então, acho que a cidade em si estimula muito isso, né? Estimula essa qualidade de vida, sim. E isso porque tem muitas coisas que a prefeitura mesmo dispõe sobre atividade física e as pessoas não conhecem, né? Então, isso também precisa ser desvendado, porque é importante, porque tem muita gente que fala, não, mas eu não posso, eu não consigo financeiramente, mas tem lugares gratuitos que também tá para você buscar qualidade de vida através da atividade física. E vamos falar um pouco mais sobre a alimentação, né? Sobre a nutrição, né? O quanto a alimentação nos nutre, né? Já fala sobre isso, né? Então, o que você passa aí pra gente sobre a experiência? Muitas pessoas têm a dificuldade, mas aí eu não tenho tempo para fazer a comida, né? A gente se depara muito com isso, né? Não tenho tempo, inclusive existe vários fornecedores aí de marmitinhas, né? Porque as pessoas não conseguem, com o tempo que elas têm, para conseguir realizar. O que você nos fala sobre isso, né? Bom, então assim, relacionado a esse tema, qualidade de vida, né? O que nós estamos conversando. A base para você conseguir ter uma vida melhor é você justamente aliar a alimentação saudável e equilibrada. Então tá ali como pilar. O sono reparador, porque existe vários processos metabólicos, hormonais que acontecem somente durante o sono. Então o sono também é uma boa base. E o exercício constante, frequente, né? Então, assim, todos esses 3 pilares, eles precisam estar muito bem conectados. Além disso, né, não menos importante, a questão da saúde mental também, né, do emocional.
é outra base fundamental. desse pilar. Então, é olhar para todos esses aspectos. E com a alimentação, muitas pessoas acabam associando que fazer dieta é difícil, que fazer dieta envolve restrição, que você vai ter que deixar de abrir mão de comer todas as coisas que você gosta, que vai ser trabalhoso, que não vai conseguir encaixar na sua rotina. Já cria uma dificuldade, né, antes de procurar uma maneira mais fácil de se realizar. Mas eu não tiro de toda a razão das pessoas que pensam assim, porque às vezes você vendo na internet, são tantas coisas, tantas informações, muitas informações, assim, umas dietas super restritivas e que na prática a gente vê que não funciona, que não dá certo. Então, a minha função como nutricionista é justamente ensinar as pessoas a comerem de forma consciente e equilibrada, não visando só a caloria das refeições, sabe? Ai, tem que pesar tudo, tem que comer só certinho. Não é isso. O equilíbrio que eu prego é simplesmente você seguir ali uma base saudável, um plano alimentar personalizado para você, que faz toda a diferença. Então, é até uma forma mais fácil de você conseguir se organizar, porque a principal chave para você conseguir ter uma alimentação mais saudável durante a semana está, primeiramente, na organização e no planejamento. Então, você ter ali disponível, né, todos os alimentos que são necessários, fazer a compra com antecedência. Se a pessoa tem a rotina muito corrida, o que é o caso da maior parte das minhas pacientes, né, que são mulheres, mães, empreendedoras, trabalha fora, cuida de casa. Então, realmente, não tem como dispor de muito tempo para fazer nada muito elaborado. E não é isso que realmente é o que vai fazer a diferença. Porque eu sempre falo, o que funciona, o básico é o que funciona. Então, você precisa estar ali, né, priorizando todos os alimentos, que são alimentos que vêm da natureza, que Deus ali, com a sua infinita sabedoria, fez tudo perfeitamente para nós. Então, tudo que a gente precisa está na natureza. E aí, evitar ao máximo esses alimentos que são altamente industrializados, né, que a gente sabe o quão maléfico é para o nosso organismo. Então, assim, só com essas trocas já faz uma diferença gigante na melhora da alimentação. Entendi. Então, assim, dá para você adequar ao seu estilo de vida, né? Exato. O quanto você pode, né, procurando um nutricionista, né, a Jéssica, o quanto você consegue qualificar tudo que você precisa, né, de maneira mais fácil, né? Isso. E eu gosto muito dessa parte, né, de você ter essa expansão de consciência. Eu chamo expansão de consciência. Eu já fiz muitas marmitas fits, né? E eu sempre tinha esse olhar mais assim, olha, comer só o arroz, o frango desfiado, a batata doce, eu achava aquilo muito monótono. Qual que é o estímulo de você comer aquilo todos os dias, né? Não dava. Então eu criava sempre um cardápio mais elaborado, né? Então até fui fazer uns cursos de cozinhas funcionais, né, para os temperos, para você entender um pouco mais sobre a alimentação, né? Então eu gosto muito a cozinha saudável mesmo, né? Sim. E o saudável está no arroz, no feijão, eu fazia, né? Na carne, não tanto, mais uma vez na semana, né? Para quem gosta, quem não consegue se desvencilhar tanto, né? Eu tinha um cardápio assim, então eu gosto muito dessa parte da alimentação consciente. Uma vez eu escutei de uma pessoa e isso me fez refletir bastante, assim, a comida é um remédio. Isso. Né? Desde que a gente consiga olhar ela, né? E é sagrado, como você falou, né? Deus fez tudo isso para nós, para a gente ter essa consciência. Então, você fazer uma feira, você conseguir cozinhar mesmo, isso tudo faz parte de um processo maravilhoso para quem... Ai, mas eu trabalho o dia inteiro, é cansativo. A gente sabe que não é, realmente não é fácil. Então, a gente não pode prejulgar a vida de ninguém, né? Com certeza. Cada um tem que fazer mediante o que ela consegue, né? Então, eu ajudei bastante pessoas. Eu me sinto, assim, bastante contente durante, acho que foi uns 3 a 4 anos, né, Bel? Fez por bastante tempo. Fiz. E, assim, eu gostava muito, muito mesmo, né? E aí eu tive que parar porque eu tive um problema na perna e ficava muitas horas em pé. Mas é uma coisa que eu falo assim, vale a pena, né, a gente ter esse olhar, né? O meu marido sempre ele lembra, ele fala, nossa, quando você fazia as marmitas era muito bom, porque à noite o que acontece? Eu acredito que o que acontece na maioria das pessoas, chega à noite e fala, ai, tô com fome, chega cansado, com fome, né? Então o que você vai correr? E hoje com
essa facilidade do iFood. Né? Então é onde leva todo mundo, é rapidinho, então, é só hoje. E isso vai, quando você vê, hoje a gente está vendo que o tempo está passando muito rápido, né? Então a gente não está tendo essa expansão de consciência desse tempo que está passando rápido. Não, é só hoje. E desse hoje passou a semana, você fez o hoje igual, né? Então... Exatamente. E aí, por isso que eu falei, acho que a questão do planejamento e organização é o primeiro passo para alguém conseguir comer de forma melhor. Porque se for depender realmente de ter que fazer essas escolhas à noite, depois de um dia cansado, exaustivo, você não quer ter esse trabalho, né? Então, assim, acaba sendo mais fácil ligar ou mandar uma mensagem, comprar pelo aplicativo ali e acabando consumindo essas refeições que a gente sabe que não são saudáveis, não que eu sou contra de forma nenhuma, eu acho que assim, o equilíbrio ele mora justamente aí, mas essa não pode ser não pode ser constante, não pode ser um hábito você consumir esses alimentos com tanta frequência. O que eu considero que é o ideal é você seguir 80% de uma base de uma alimentação saudável e equilibrada desses alimentos que são realmente naturais e 20% ser de refeições livres. E aí, nesse caso, tá tudo bem você comer uma pizza, tá tudo bem você comer um chocolate, algo diferente, porque isso tá dentro de um contexto saudável. Então, não é um único alimento que vai fazer você engordar, não é um único alimento que vai te prejudicar. O problema é essa constância, todos os dias, ou a maior parte do tempo, se alimentar desses alimentos, porque a gente sabe, principalmente alimentos que são industrializados ou fast food, são alimentos que são pouco nutritivos, né? Então, geralmente eles colocam muito temperos prontos, que são ricos em aditivos, conservantes, é altamente químico. Tem vários estudos que comprovam a relação desses alimentos com vários tipos de câncer. Então, assim, são alimentos que tem que ser a exceção, não pode ser frequente, entende? E aí, com relação a essa organização, bom, qual que é a sua realidade? Qual que é a sua rotina? A sua realidade. Então, a minha rotina é que durante a semana eu não tenho tempo para cozinhar. Quais são as alternativas? Então, vamos criar um plano de ação? O que daria certo você fazer? Daria certo você deixar algumas coisas pré-preparadas no final de semana e congelar? Daria certo de você pedir para alguém cozinhar para você ali, vou te passar o plano alimentar, você pede para seguir essas recomendações, ou vai lá, compra uma marmitinha fit de um lugar que você sabe que usa só temperos naturais, que tem essa preocupação também. Então, assim, a gente vai buscar alternativas dentro do que funciona para cada pessoa. Então, essa questão do planejamento faz toda a diferença, e aí eu acho que por isso que ter uma nutricionista acaba sendo uma parte muito importante desse processo, porque é alguém que vai te ajudar a vamos descrever, vamos fazer isso, você tem uma direção, porque às vezes você até quer mudar, quer fazer diferente, aí você começa uma coisa, outra, e aí não dá certo e logo você desiste, né? Então, assim, faça a forma correta, busque profissionais que estão ali habilitados, que vão te ouvir, que vai ter um atendimento humanizado para realmente entender você, porque tem muitos profissionais que também falam, olha, a partir de agora, se você quer emagrecer, por exemplo, você segue esse papel aqui, come isso, na prática não funciona. Não funciona. Porque precisa ser algo personalizado para você, né? Então, eu busco trazer muito essa humanização, essa escuta ativa, essa compreensão, porque eu acho que o meu papel como nutricionista é ser uma facilitadora do processo, não tornar a rotina mais difícil ainda. Exatamente. Eu tive uma experiência não muito legal, acho que eu falei para você no consultório, e a gente sabe que mentalmente tudo nos afeta, né? Você está acima do peso, você chega no profissional, o profissional fala, você tem que eliminar 7 quilos, daqui 15 dias quero te ver com 7 quilos a menos. Isso é terrível, porque faz com que você fique, se você já é ansioso, vai aumentar a ansiedade. Então eu acho muito legal essa parte dessa conscientização, de olhar para cada um de uma forma, porque eu acredito que você lá, quando todos vão falando a maneira que comem, né, o café da manhã, né, o almoço, como é a sua rotina diária, você já consegue identificar também que existe ali algumas coisas emocionais, algumas coisas hormonais, que está meio fora de controle, né? E você consegue ter
essa percepção quando os teus pacientes vão e começam a contar o diário deles, que as emoções também estão afetando ele de alguma forma na alimentação, você consegue ter essa identificação? Sim, com certeza. Tanto é que a minha linha da nutrição é realmente a nutrição comportamental, né? Então eu busco identificar o que tem além da alimentação. Então por isso que eu gosto de deixar ali o paciente muito à vontade para ele contar realmente a sua história. Então eu busco entender como que era a sua alimentação na infância, como que você foi criado, por que você prefere escolher isso do que isso, que aí a gente sempre vai vendo que tem um contexto muito emocional ali por trás, né? Então, é exatamente isso. Eu querer, às vezes, eu trabalho muito essa questão dessa responsabilidade, de não piorar o emocional de alguém que já está muito fragilizado, né? Então, uma pessoa que me busca acima do peso, com obesidade, ela não tá daquela forma porque ela quer, ela não gostaria de ser daquele jeito. Então, assim, eu tenho pavor de pessoas que julgam, que quer, porque você não sabe a história que tem por trás, né? Quantos... E aí, assim, tem vários pacientes meus que chegaram naquele peso porque perdeu uma mãe, e aí ficou completamente sozinho e não conseguia cozinhar, e aí acabou, ou porque perdeu alguém, assim, tem histórias, né? Tem muitas coisas envolvidas que levaram a pessoa a estar naquele peso, né? Então, acho que esse olhar humanizado, assim, faz muita diferença, porque não são números, são pessoas, né? E pessoas têm histórias, têm sentimentos. Então, eu sempre gosto muito de trabalhar junto com outros profissionais, né? Porque eu acho que o tratamento para uma pessoa obesa, por exemplo, ele deve ser multidisciplinar, né? Então, precisa cuidar do mental, porque o mental é a raiz de tudo. Precisa cuidar da alimentação, às vezes precisa de acompanhamento com o médico. É uma equipe mesmo, é uma rede de apoio, porque não é só uma coisa que funciona, são várias, né? Eu no processo que eu vim para meu crescimento, eu tive esse apoio multidisciplinar, que foi endócrino, né? Porque eu tive um câncer de tireoide, então sempre, de vez em quando, o TSH ele dá uma descompensada, então eu estou sempre tendo que passar com a endócrino para ajustar a medicação, né? O Eutirox. E aí, junto, houve a nutrição, e aí foi aquele programa que toda segunda-feira buscava ver o que eu comi, se eu consegui fazer o processo, como estavam as minhas emoções, entrava a terapia, né? Onde eu estava comendo, com quem eu estava comendo, entendeu? Porque tudo isso, e eu não tinha esse conhecimento, então, essa clareza. Então, você pega alguma coisa, vai comer de frente à televisão. Então, saiu todo aquele processo, né, de você ter a conscientização do que você está fazendo naquele momento, que é a alimentação, que é o mais importante. Porque, assim, a gente sabe que a atividade física, ela vai nos levar muito mais tempo de qualidade de vida, mas a alimentação, ela tem... Eu ouvi dizer que mais ou menos uns 90% tem que ser de alimentação para emagrecer. Eu falo que é 70%, assim, a alimentação... Pensa, a alimentação é o que você faz do dia que você nasce ao dia que você morre. Então, assim, é algo que você vai se alimentar desde o primeiro dia até o último dia. Então, você precisa aprender a comer. Se em alguma fase você não foi ensinado a como comer, é importante você buscar uma ajuda para você aprender, porque isso vai influenciar em todos os aspectos, inclusive o emocional. Tem muitas pessoas que não sabem, por exemplo, mas a alimentação, ela tem um papel fundamental no cérebro também. Então, tem várias vitaminas que são essenciais para o cérebro. A vitamina B12, por exemplo, que é uma das que eu sempre gosto de dosar nos exames, é uma que está relacionada à questão da memória, à questão do raciocínio rápido, do raciocínio lógico. A questão da memória está no quê? Na B12. Geralmente, às vezes, a pessoa relata que tem muito déficit de atenção. Não, então, mas investigar, né, a B12, fazer um exame da B12, Isso, né? Exatamente, porque às vezes a gente suplementando, você já tem uma melhora significativa na parte cognitiva. Então, assim, a questão da alimentação não é só parte estética, também toda a funcionalidade,
um corpo muito inflamado, ele tem mais dificuldade de perder peso, né? Então, assim, primeiro passo é você nutrir o seu corpo, para aí depois pensar em outras estratégias, em coisas mais, como fala, mais radicais, assim. Então, assim, a base precisa estar muito bem. Essa base é a reeducação alimentar, é realmente garantir ali o maior aporte de nutrientes possíveis para que você consiga se desenvolver da melhor forma. A questão da alimentação está relacionada à energia também, né? É muito significativo. Então, assim... O sono. O sono. Então, é a base de tudo. Por isso que é esse 70%, Esse 70%. né? Uhum. Eu pensei que até seria mais, porque uma vez eu li que era 80% ou 90%. E atividade física, então, fica por conta de 30%. Eu considero que o ideal é que seja... Tudo junto, né? Vamos colocar, se fosse para colocar em porcentagem, seria... Acho que todas têm a mesma importância, Todas. assim, 33% de sono, 33% de legal. atividade física e de alimentação, porque é esse o conjunto que faz a diferença. Que faz a diferença, isso mesmo. Sim, porque aí, por exemplo, a alimentação, ela vem tanto para cuidar dessa parte nutricional, né, como também você conseguir ali consumir uma quantidade adequada de calorias para que você consiga atingir seu objetivo, né? Então, se você precisa emagrecer, o ideal é você ter um plano alimentar calculado. Então, ali, durante a avaliação corporal, eu vou identificar o quanto que o seu corpo usa de energia para cumprir as atividades básicas, né? Então, por exemplo, agora a gente está sentada, mas mesmo assim a gente tem um corpo funcionando que está gastando energia. Então, isso se chama taxa metabólica basal. Então, eu faço esse cálculo. E aí, por exemplo, eu quero emagrecer. Então, a gente precisa entrar num déficit calórico. Então, esse déficit calórico é você consumir um pouco menos do que você precisa para a gente estimular o seu corpo a usar a energia, a gordura estocada como fonte de energia. Então, essa é uma estratégia. A atividade física, ela vem tanto para melhorar, né, toda essa parte de articulações, a parte neurológica também. Depois de uma atividade, é nítido, assim, o quanto a gente sente aquela sensação de bem-estar. Por quê? É a liberação de neurotransmissores, principalmente da dopamina, que traz essa sensação. E também para aumentar o gasto energético. Então, se você tem gordura acumulada, você precisa queimar aquilo. E aí você queima através da atividade física. Quanto mais intensa, maior essa queima, melhor e mais rápido é o seu resultado. Dá para você ter bons resultados só com a alimentação? Dá muito bem. Mas para você acelerar este processo, é fundamental você associar com a atividade física. E a parte do sono, ela entra com a regulação hormonal. Existem alguns neurotransmissores, por exemplo, que é o caso da leptina e da grelina, que são os principais hormônios relacionados à sensação de fome e de saciedade. Quando você não dorme o suficiente, esses neurotransmissores, né, esses hormônios, na verdade, eles ficam desregulados e acabam influenciando nas escolhas alimentares que você faz durante todo o dia. Por isso que também é essencial essa questão do sono para melhora da qualidade de vida, nas decisões. Então, por isso que é esse conjunto e essa proporção. Uma coisa depende completamente da outra, né, para que você tenha mais resultados. E nisso precisa ser feito exames para poder conseguir diagnosticar isso. Seria, Jéssica, porque tem muitas pessoas que não sabem que ela está com alguma deficiência hormonal de alguma forma. Então, o interessante seria procurar fazer os exames para conseguir ter esse diagnóstico, né? Assim... Sim. Alguns eu consigo interpretar pelos sintomas que o paciente relata, outros eu já imagino que tem alguma deficiência e aí o exame bioquímico realmente comprova. Mas com essa prática, com essa vivência, às vezes só dos relatos, só de associar todos os sintomas, eu acabo percebendo. E aí nisso eu falo, olha, cuida do seu sono, vamos trabalhar a parte da higiene do sono, né? Que seria uma prática para melhorar essa questão do sono. Porque eu acho que o sono, quando você dorme bem, tudo flui muito melhor durante o seu dia. Tanto nessa parte de escolhas saudáveis, né, como eu expliquei, como na questão da produtividade. Então, se você não dorme bem, dificilmente você vai ter energia para você treinar, então vai atrapalhar no seu rendimento, na sua performance. Então, por isso que é uma grande base. Então, vamos começar pelo sono. Como que é feito essa higiene do sono? Sim. Geralmente, o indicado, né,
é que quando estiver ali próximo às 2, 3 horas antes de dormir, evitar fazer refeições muito pesadas, porque tem que ser refeições mais leves durante a noite, porque o processo de digestão acaba comprometendo o sono. Então, esse é um primeiro passo. E evitando aqueles super estímulos das telas, né? Das telas, porque acaba super estimulando o nosso cérebro. Então, às vezes, é difícil para a gente desligar a nossa própria mente, né? Então, a recomendação é de pelo menos 2 horas antes de dormir, evitar o acesso ao celular, evitar o acesso a telas mesmo, da TV. Tem alguns estudos que demonstram que até aquela luzinha que fica acesa na TV do quarto, ela também pode ter impacto no seu sono. Por quê? A produção de melatonina, que é o principal hormônio relacionado a esse estímulo do sono, ele depende de escuro absoluto para ele ser produzido da melhor forma. Então, por isso que é importante ir diminuindo esses estilos para ir também aumentando a produção de melatonina, e isso vai te ajudar a dormir de forma melhor. Evitar café na parte da tarde é um desafio, né? O que aconteceu, gente? Então, alguém escutou alguma... Eu não escutei isso. Vocês escutaram? Esse negócio do café. Eu falei hoje para... Olha lá, ó, café. Falei hoje para elas, falei, meu Deus, né? Como fazer para conseguir ficar sem o café, né? Isso para mim está sendo um desafio. Que eu até falei para você que eu fiquei com muita enxaqueca, lembra? Porque eu tirei o café à tarde. Então, eu fico olhando para ele assim, como que eu vou conseguir eliminar esse café? Aí por isso que, olha, nutricionista, atividade física, psicóloga, né? Então, onde na terapia eu falei para ela sobre isso. A minha dificuldade do café, né? Porque eu não vou falar quantos café eu tomo, que nem eu sei. Perde até as contas durante o dia. Perco as contas do quanto eu tomo de café. E eu sei que isso pode ser prejudicial, né? Inclusive é prejudicial porque eu tentei à tarde, né, tirar, lembra que a gente combinou, gente, é porque ela é minha nutricionista hoje, tá aí na busca que eu tô falando isso. E aí eu fiz isso e deu aquela turbulência bastante forte, eu não conseguia levantar, eu nunca fui de tomar remédio para dor de cabeça, eu tive que... Deu enxaqueca mesmo, né? Pesada, então... Aí você falou, volta pra gente ver. Então, realmente era o café. Eu voltei e não tive mais enxaqueca. Então, a dificuldade. Então, onde eu passei esse processo para a psicóloga, né, na terapia, e falei, eu estou com dificuldade. Então, ela falou, vamos trabalhar essa diminuição. Porque isso, não gradativamente. Às vezes, isso de tirar de uma vez acaba... trazendo todos esses sintomas, dor de cabeça. Então, assim, se eu consumo uma média de 3, 4 xícaras, então vai reduzindo uma, menos, e vai vendo. Às vezes, você vai perceber de forma gradual que você não tem necessidade de tomar, porque, assim, aquela energia que o café dá, na verdade, é meio ilusório, né? Aquela sensação. É muito imediata. E as consequências que isso traz, é o que eu tô te falando, afeta um pilar essencial. E tem muitas pessoas que acham que assim, é só, vou tomar um café, não vai atrapalhar no meu sono. Mas às vezes você não consegue ter aquele sono, você até dorme, mas não é aquele sono reparador. Profundo, acorda muitas vezes. Então assim, tem impacto. Geralmente o efeito do café dura 4 horas no organismo, mas tem pessoas que têm muita sensibilidade que isso pode demorar 6 horas, 8 horas, então reverbera por muito tempo. Por isso assim, como a gente está falando sobre a importância da higiene do sono, o café, ele prejudica bastante. Não somente o café, como todas as bebidas à base de cafeína, né? Então, o chá preto também, Coca-Cola, para quem tem o hábito, tem bastante cafeína. Então, começa a identificar se tem alguns desses hábitos, né, que você tem em casa, que pode estar influenciando nesse sono, porque muitas pessoas falam, eu não durmo bem, mas não acaba associando que é relacionado a isso, entendeu? É muito sério. Eu tô sentindo isso, para conseguir... diminuir o café, agora vou entrar no processo na psicologia, né, para conseguir, porque eu fui tentar de maneira por mim mesmo e a gente precisa ter uma
expansão de consciência, né? Por quê, para quê, né? Para que eu tomo tanto café, né? Isso, exatamente. Então, e se perguntando, né, o tempo inteiro, mas por que, né? Eu preciso tanto do café, por que eu preciso tanto do doce? O que eu tô colocando ali no meio? Eu tô fazendo tô aprendendo, né? Assim, agora caminhando com essa nova expectativa que eu estou de tentar diminuir o café, né? Então, é exatamente isso que você falou. A gente precisa entender o que tem por trás disso. Então, assim, a sua necessidade de café é por conta do aumento da energia, da diminuição do sono, algo nesse sentido, assim. Então, a gente precisa tratar a causa, investigar o que pode ter envolvido nessa questão da energia. Será que é alguma deficiência de vitamina, dessas que eu falei que é essencial, né? Então, por isso que é importante fazer os exames, fazer essa investigação, às vezes buscar um neurologista mesmo, um médico especialista, né, nessa questão da enxaqueca, porque aí ele vai te dar um direcionamento ainda melhor. Porque, é o que eu te falei, o café, ele dá sensação, ele mascara, mas precisa identificar o que tem além disso, né? Tratar a raiz das questões. E me fala uma coisa, em relação ao doce, muitas pessoas, né, tem pessoas que falam, nós fizemos uma entrevista essa semana e a pessoa fala, meu problema era o doce, e aí tem gente que fala assim, meu problema é o salgado, né, você escuta de diversas formas, mas escutei também, eu não, tem gente que belisca o tempo inteiro, tá ali, né, toda hora pegando, então, isso também você acha que faz parte de alguma parte hormonal, ou alguma história que ficou para trás que faz com que a pessoa tenha esse impulso, né, nessa compulsão alimentar? Tá. A questão do doce, né? Vamos por partes. Certo. Geralmente a questão do doce está muito relacionada às emoções. O que acontece? Sentiu a vontade de comer um chocolate, por exemplo. Geralmente isso acontece porque o nosso cérebro, ele tá com uma baixa serotonina ou uma baixa dopamina, que são esses hormônios, esses neurotransmissores que têm relação com a sensação de bem-estar. Então, aí quando esses níveis estão baixos, o cérebro começa a buscar fontes do que pode melhorar esses níveis, né? E a comida, ela traz essa melhora, tanto alimentos doces como alimentos mais gordurosos. Então, por isso que as pessoas falam, eu tô triste, vou comer um docinho que eu me sinto melhor. Porque realmente aumenta a serotonina no cérebro. Porém, o efeito é muito rápido. Então, o que acontece? Geralmente, tô triste, vou comer um doce, como doce, me sinto melhor, mas logo me sinto culpada, frustrada, com a sensação que não deveria. Olha o ciclo emocional. E aí, eu tô triste, eu tô ansiosa, e aí muitas das vezes você fica mais triste ainda, mais ansiosa, então piora os sentimentos, né? Então por isso que tem muita relação essa questão do alimento com as emoções. O chocolate é um exemplo bem prático disso. Então assim, comer o chocolate vai resolver a sua tristeza? Vai resolver a ansiedade? Não vai resolver, né? Então nesse momento, quando isso acontecer, o ideal é você buscar outras formas de também ter essa sensação de prazer e bem-estar que não seja com a comida. Então, a prática de atividade física, por exemplo, é uma forma incrível da gente melhorar os níveis de dopamina e se sentir melhor. Então, assim, o que você faz também que te traz essa sensação de bem-estar? Às vezes você ligar para alguém que você gosta, alguém que é importante, tenta tirar o foco da comida naquele momento, né? E aí você ter esse reconhecimento já te ajuda bastante a entender e diminuir essas necessidades de usar a comida como forma de se sentir melhor, porque você entende que na prática só mascara toda a questão, né? Então, por isso, novamente, a importância de um tratamento psicológico, porque aí você trata a raiz. Qual que é a raiz disso? É a ansiedade. Então, o problema não é você comer o doce, porque eu não vejo problema nisso. O problema é você querer descontar emoções ou compensar as emoções comendo doce, porque isso não vai resolver o seu problema. Aí você vai ficar nesse ciclo vicioso eterno. Tô triste, como, me sinto pior ainda, vou lá, tô triste. Sinto culpada. Exato, né? Exatamente. Você escuta muitos relatos, pessoas, eu me sinto culpada. Então a gente precisa realmente encontrar a raiz do problema para que a gente saia dessa crença, né? Porque é uma crença, Isso. né? Que a gente acaba acreditando que ela
é verdadeira e não é. Porque ela não tem o controle, né? Não é questão de que a gente não tenha controle. É questão que a gente precisa buscar e identificar aonde está o problema, né? Exato, de exatamente. tudo isso. E o que mais acontece é que assim, não, mas eu não tenho tempo, né? A gente escuta muito, falar, não tenho tempo, não dá, e a pessoa vai levando isso por anos e anos, e aí vem as consequências depois piores, né? Que é o aumento do peso, a diabetes, doença problemas cardiovascular. Eu mesmo, como eu estava te explicando, eu comecei no meu choque, no meu start, foi quando a médica disse, olha, você está com um índice altíssimo de você ter algum problema cardiovascular, você está predisposta a acontecer um problema sério, um AVC. E aquilo me chocou. Era o seu colesterol que estava alto na época, você lembra? Não, era eu esqueço o nome daquele exame, homocisteína? Isso mesmo. Então ela falou assim, olha, isso você é uma bomba relógio. E aí, TSH alto, né, acima do peso, tudo isso estava causando um problema. Aí a ansiedade tomava conta, e eu sou do doce. E a minha, assim, não sou mais do doce, não. Não sou mais do doce. Mas o doce é o que sempre mais me prejudicou. E aí, quando eu tive que dar esse start mesmo, foi pelo choque de falar, você muda, realmente é mudar, eu não vi outra escolha, entendeu? Tipo assim, olha, não, se você continuar desse jeito, ficar quietinha, só tirando doce, vai resolver. Não, eu precisava eliminar tudo aquilo que eu estava fazendo. Toda a inflamação mesmo, como você disse, identificar o que me levava à tristeza para poder buscar o doce para me trazer alegria. Eu tive que fazer todo esse caminho. Então, assim, há muitas pessoas que acabam até julgando ou pré-julgando, mas aí eu não tenho tempo e você tem. E não é isso. É que você precisa se olhar, né? Você escolhe suas prioridades, né? Porque assim, falta de tempo, acho que é o que acontece com todo mundo. Mas aí você identifica como aquelas pessoas que parece que trabalham muito mais, que faz e consegue ser saudável, consegue cuidar do corpo, incluir atividade física. Por quê? Definiu isso como prioridade. Todo mundo tem as mesmas 24 horas, certo? Só que à medida que você consegue colocar o seu autocuidado como regra primordial para sua vida, né? Isso é o que faz a diferença. Então, às vezes, quando a pessoa fala que não tem tempo de se cuidar, eu falei, o quanto que você está se dedicando mais a cuidar dos outros do que de você mesmo? Porque vai ter um momento que o seu corpo vai exigir que você olhe. E nessa exigência, pode ter alguma doença relacionada, vai ser um processo cada vez mais difícil, porque às vezes a pessoa acha que é difícil perder, sei lá, 70 quilos, 80 quilos, que seja 100. Mas se você não mudar, você vai precisar, de qualquer forma, perder aquilo. E cada quilo que você ganha, mais difícil é o processo. Então, assim, sempre vai ser difícil. Não vai ter nenhum momento que vai se tornar fácil. Mas escolha o seu difícil, né? Então, assim, você pode escolher hoje... se você tem o quê? Meia hora para fazer alguma atividade física, faça. Se isso é o que você tem disponível, faça, né? Às vezes a gente gasta meia hora, uma hora vendo rede social, vendo coisas que nem nos agrega tanto assim e acha que não tem tempo. Não, não é que você não tem tempo. Você não está se priorizando. E quando você entende que o seu autocuidado é o principal, porque não vai melhorar todos os aspectos. À medida que você tem mais qualidade de vida e é mais saudável, você consegue ser mais produtivo no trabalho, você consegue melhorar, estudar melhor, tá ali, quando você cuida das suas emoções, você consegue estar mais presente para sua família, lidar melhor. Então, assim, você é a base de tudo. Se você não tá bem com você mesmo, você não consegue ficar bem com o seu redor, né? Então, assim, às vezes é necessário esse olhar, essa consciência, falar, não, calma, eu vou... Principalmente quem é mulher, geralmente se dedica a tudo, né? Se dedica primeiro à casa, à família, os filhos, e vai ficando. Quando percebe, não tem mais autoestima, não tem mais vontade de se arrumar, acabou engordando ali, não se reconhece mais no espelho. Então, calma, não passou da hora de você olhar para você mesmo e assumir a responsabilidade que ninguém vai fazer por você. Se você não fizer, quem vai fazer? Entende? Verdade, E quando eu fiz o processo que eu te falei, foi quando
consegui descobrir que eu comia as emoções, né? Foi até cômico, eu falei, como que eu como as emoções? Então eu comia, no momento que eu estava vendo que as minhas filhas estavam passando por algum problema, eu comia as emoções. Sim. Aí, problema com meu esposo, eu passei por um processo com o meu pai. E aí você vai passando assim, e eu tive que entender que cada um tem o seu processo, cada um vai ter que passar pelo que tem que passar, e eu não preciso colocar tudo para mim. E isso não é porque eu estou desprezando o que eles estão vivendo, o que estão passando, né? Eu posso apoiar, eu posso ajudar, mas eu não preciso entrar mentalmente e me afundar. Então, eu tive que entrar nesse processo de expansão de consciência, assim, de compreender que eu buscava a compulsão alimentar, né? Dominava pelo fato que eu me preocupava, né? Que eu ia buscar, mas aquilo, eu sentar, deixa eu comer. E eu era uma das pessoas que, assim, se eu sentasse com uma caixa de bombom, eu comeria a caixa de bombom inteira. Então, é aquela que não conseguia parar, né? Se eu sentava ou pegasse um pote de sorvete, seria um pote de sorvete, sem parar. Então, ter essa consciência de que, por que eu estava comendo, né? Quando eu comecei a aprender a fazer perguntas, né? Isso. Por que eu estou comendo, né? Por que eu vim agora de novo? Eu acabei de comer vamos dizer, né? Um pote de sorvete, um pratinho de sobremesa de sorvete, né? Aí eu vou lá e vou fazer outro. Por que eu estou fazendo outro se eu já comi? Por que não está sendo o suficiente? Então, quando eu comecei a escrever esses meus sentimentos, né? Aonde é que eu estava e por que eu estava repetindo aquilo, né? Porque não havia mais necessidade, eu já tinha feito. Por que eu estava ainda insatisfeita, né? Insaciável, né? E eu fui descobrindo aos poucos, e isso é onde eu vejo que é fundamental, né? A atividade física, eu hoje, assim, eu não gostava de academia, hoje eu amo. A corrida, para mim, é maravilhosa, adoro treinar. E descobri nisso, assim, né, que me priorizei em algumas coisas, né? Falei, não, hoje, não, eu tenho horário, eu tenho que ir. Eu tenho que ir. E muitas vezes, por alguns motivos, eu não consigo ir, a personal puxa a orelha, né? Não, aí é que realmente não deu para ir, mas aí tenta encaixar de um outro horário para conseguir concluir. Mas eu consegui durante um ano, né? Um ano e meio, a conseguir fazer esse processo. É outra coisa que as pessoas precisam aprender, entender que você precisa. Veja bem, você engordou 5 anos, vamos dizer assim, né? Aí você, em 30 dias, você quer eliminar 5 anos. Como é que faz isso? Exato. Não tem segredo. É a primeira coisa que eu falo, assim, vamos alinhar as expectativas, né? Você não foi de um mês para o outro que você chegou nesse peso, e não queira que de um mês para o outro você saia desse peso, porque não é assim que funciona. Na verdade, eu sempre falo que a ansiedade em ter resultados é um dos piores inimigos do processo. Você tem que esquecer aquilo. Você tem que esquecer, você tem que entender que o emagrecimento vai ser uma consequência das suas mudanças de hábito, né? Então, assim, o quanto isso vai demorar, não se prenda a isso, se prenda a gostar do processo, sabe? As pessoas geralmente só querem ali o final, né? A recompensa, mas não é assim. Existem várias coisas que vão acontecendo nesse processo que vai também fazendo diferença para você. Então, você não é só número, não é só balança, peso de balança que importa, né? Então, o quanto a mudança de hábitos, de estilo de vida mais saudável vai contribuindo para que você durma melhor, para que você tenha mais energia, tenha mais produtividade, tenha uma mente que funciona de uma forma melhor. Aí você vai sentindo ali nos primeiros momentos, né? As roupas vão ficando mais larguinhas, você vai sentindo essa redução de medidas, vai se sentindo mais desinchada. Aquela sensação de tipo, olha, eu consegui vencer um hábito que eu não conseguia antes. Então, vai aumentando essa sensação de capacidade também. Então, tudo isso também são resultados. Tudo isso também faz parte do seu processo, né? Então, eu sempre falo, busque
qual que é o seu propósito além da questão estética? Porque às vezes, se você pensar que você quer emagrecer simplesmente para você ser magra, isso não vai ser o estímulo que vai te manter naquilo. Então aí você vai começar, aí você vai desistir, aí depois você começa de novo. Não. Agora, por que que você quer emagrecer? Ah, eu quero emagrecer porque eu quero melhorar minha autoestima, eu quero olhar para o espelho e me sentir mais bonita, eu quero ter mais energia para brincar com os meus filhos, eu quero poder dormir melhor e ser mais produtiva. Então, assim, quando você busca propósitos além da questão estética, tudo flui de uma forma muito melhor e o processo vai se tornando mais natural e não tão difícil, porque você vai enxergando todos os benefícios que tem além da parte estética. Claro que todo mundo quer se sentir bem, né? Mas isso daí não pode ser o motivo principal, o fato de você ficar magra, porque a sociedade impõe que se você não for magra, você não é bonita. Não, você tem que amar o seu corpo, independente se você tem 100 quilos hoje. Você precisa amar o seu corpo do jeito que ele é, porque você não é só... O seu corpo, ele te possibilita estar com a sua família, estar nos lugares que você gosta. É muito mais do que simplesmente peso. Então, às vezes, quando você começa a mudar o seu olhar, tudo faz diferença, né? E faz mesmo. Aonde eu percebo, assim, quando você realmente se desliga, né? E fala assim, não, eu vou fazer o processo e não vou me preocupar. Porque quando você se coloca na ansiedade, piora, né? Eu tive uma experiência que na ansiedade eu aumentei o peso que era para mim diminuir, né? Então, aí eu falei, não, isso não funciona. Então, realmente, você precisa mudar o seu pensamento, né? Exato. E sair da sua zona de conforto mental, porque muitas vezes a pessoa fala, você tem que sair da sua zona de conforto, que é você ir lá e fazer atividade física, mas realmente está tudo na sua mente, porque você mesmo coloca, não, eu não consigo, eu não tenho horário, eu não posso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, então você já está cansado de tudo que você já está pensando, né? Então isso já traz um desgaste. E uma coisa que era muito satisfatória, que ao longo, assim, eu passava 15 dias, 10 dias sem ver uma pessoa, e quando chegava, eu falava assim, nossa, como você emagreceu? Sim. Sério? Eu me assustava. Por quê? Porque eu não estava ali preocupada será que eu estou emagrecendo? Eu vou subir na balança? Não. Eu falei, agora é o momento de eu pensar e priorizar a minha doença mental, porque ela estava me afetando, né? Tudo que no meu processo, então eu estava procurando curar mesmo, curar o que acontecia na minha mente que me levava a todo esse transtorno, né? Ter o equilíbrio, ter a prioridade, saber que existem os problemas, mas eu não preciso comer os problemas, né? Porque isso não vai resolver os problemas, só vai piorar. Só vai piorar. Exatamente. E estava piorando na minha saúde. Então eu tive que entrar nessa conscientização ao longo do tempo. E o que era assim, eu acabava me assustando, e até tinha vezes que parecia até meio hipócrita, né? Tipo assim, você não tá vendo que você tá emagrecendo? Eu falo, nossa, e realmente, mas aí começava a colocar as roupas e os shorts caíam, né? Chegava a cair mesmo, assim, eu falava, nossa, eu tô emagrecendo mesmo. E é quando você percebe que você tá emagrecendo, quando você não se preocupa com o emagrecimento, você leva a sua vida normal, né? Do seu trabalho, do que você tem de compromisso, o seu dia a dia, e também olhando para você, porque a gente coloca mesmo tudo sobre peso na gente, né? E não olha para nós, que é o autocuidado, né? Se você se autocuidar, você fala, não, mas agora eu preciso, né? Porque de uma coisa é certa, a morte, ela é certa, né? Isso é inevitável. É inevitável. Então, nós sabemos que chegou ali, não tem volta. E uma das coisas hoje, até mesmo no devocional, eu fazendo para o áudio que eu tenho que fazer à noite, o que me fez pensar, até nisso, você não vai ter escolha. Você não vai escolher a sua roupa para ser sepultada. E a gente se preocupa com tanta coisa. Exato. Né? Então, assim, vamos, em vez de nos preocupar com o acúmulo, procurar olhar para nós. A gente precisa disso, né? Quando eu aprendi isso, que eu preciso olhar um pouco para mim, eu me preocupava com todos, com tudo. E eu falei, não, mas eu preciso enxergar que eu estou adoecendo. Isso. Né? Muitas vezes a gente deixa de viver com medo de morrer. Isso não tem a menor lógica. Então, por isso que enquanto todos os dias que você acorda,
seja grata por você estar viva. Então, viva da melhor forma. Querer, tudo isso que a gente está conversando aqui é justamente para falar, foca na sua qualidade de vida, para você viver essa vida, essas oportunidades que você está tendo da melhor forma possível, né? Então, o estilo de vida saudável é justamente para que isso aconteça, não você ficar lá, camada, sem condições, né? Então, a gente nunca sabe, né? Todo mundo está sujeito a tudo, a gente não sabe qual é o momento. A gente também não tem que viver esperando esse momento, porque isso é incerto, a gente não tem o menor controle. Mas enquanto você estiver viva, viva da melhor forma que você pode. E qual que é essa melhor forma? Aproveitando, fazendo, reconhecendo as coisas simples, sabe? Então, indo ali na praia, observando aquela natureza, o fato de você conseguir se movimentar, isso é gratificante, caminhar entende? na areia, né? Exatamente. Nós temos o privilégio aqui de ter areia, de ter o mar, caminhar na areia, no mar, isso tudo nos faz muito bem, né? Exato. Em nenhum momento achar que é egoísmo você pensar em você mesmo. Na verdade, essa é a principal solução. Então, assim, muitas pessoas acham que se olhar tá sendo egoísta. Como assim? Eu tô pensando em mim. Mas você tem que pensar em você mesmo. É só você que pode pensar. Só você conhece a sua história, suas dificuldades, as suas lutas. Então não espere que outra pessoa faça isso se nem mesmo você tá se olhando. Então, assim, assuma a autorresponsabilidade. Não dependa de motivação. Esse é um grande erro para as pessoas. Depender assim, não dependa, é a disciplina que vai te fazer ir, mesmo sem querer, é a disciplina que vai te dar resultados. Então, hoje eu não tô a fim de treinar. Não, mas eu tô comprometida, eu estabeleci que esse horário eu vou. Vai, por quê? Aquela sensação de, tipo, dar aquele check, olha, consegui cumprir isso já é muito satisfatório. A sensação e o benefício que você tem depois, também, essas coisas valem muito a pena. E aí vai se construindo um hábito. No início é difícil, o nosso cérebro tende a não querer sair mesmo da zona de conforto, porque o cérebro gosta de poupar energia, então ele não gosta de gastar energia. Então qualquer coisa que envolve uma mudança de hábito acaba tendo essa resistência. Mas tem alguns estudos que falam que se você cria aquela constância por 21 dias, você acaba já começando a construir um hábito, e esse hábito geralmente ele é consolidado por 3 meses. Então assim, esse é o período mínimo para você ter a constância em algo, porque aí você vai perceber depois que vai se tornando uma coisa tão natural, tão parte mesmo de você, que todo esse sacrifício, esse esforço que exige no início, não vai ser mais necessário. Então, essa é a mudança, esse é o caminho para você viver de forma mais saudável, mais plena e mais feliz. Olha, maravilhoso ouvir isso, né? É o que nós realmente precisamos ter essa consciência de olhar para nós, né? Olhar para o nosso autocuidado. É muito importante. Eu passei por essa experiência, estou gostando dessa experiência. E quanto mais a gente vai ficando mais velha, mais você vai tendo mais consciência disso, né? Então, isso ajuda bastante. Mas não esperem ficar velhos para ter essa consciência, né? Vamos buscar isso na nossa juventude, para chegarmos, né, também na terceira idade da melhor forma, né, possível, né? E eu queria aqui falar que a Jéssica, ela faz parte do programa que nós estamos junto, a Jéssica, as Borboletas Runners, né, com o Eliseu Godoy. Estamos fazendo um programa de emagrecimento, né? Já estamos bastante contentes, porque os participantes estão também nos demonstrando que estão felizes com esse programa, né? Sim. E a gente está torcendo, é um programa de 3 meses, que eles vão sendo acompanhados pelo Eliseu e pela a Jéssica, né? Nutrição e atividade física, para emagrecimento e ter uma qualidade de vida e uma vida mais saudável, né? Com certeza. E o programa tá legal. Tá depois nós estamos montando tudo, depois a gente vai passar no final para todos aí como que foi, como aconteceu tudo isso. E se você quiser, né, e tem alguém que está passando por, tá depressivo porque está muito acima do peso, está sofrendo com doenças mesmo, né, com diabetes, cardiovascular, está com todos esses sintomas e não consegue, conversa com a gente, né, vem no direct, no Instagram, ou no Instagram da Jéssica, no do Eliseu, ou no das Borboletas, vem conversar com a gente, que a gente tenta te ajudar de alguma forma, né? Só não podemos ficar do jeito que estamos, sim, né? A gente sempre tem que buscar o autocuidado. Então, quero te agradecer, Jéssica, por ter aceito o meu convite, né? E por estar aqui para poder ajudar muitas pessoas que têm dúvidas
e não consegue ter o esclarecimento e acaba ficando ali padecendo, né, perdurando por muito tempo o seu sofrimento. Então, quando você tem a expansão de consciência, quando você ouve, né, um profissional a falar, né, das dicas, então a pessoa sai ali do seu e dá o seu start. Isso é muito importante. Eu te agradeço muito por estar fazendo essa transformação na vida das pessoas e nos ajudando a continuar com o projeto que é ajudar sempre o próximo, né? Eu acho que assim, a nutrição, ela faz parte mesmo da minha missão. Eu acho que é alguma forma que eu consigo contribuir para a transformação das pessoas. E para mim o meu trabalho ele é tão gratificante ver o quanto, à medida que o paciente vai tendo a evolução, vai conseguindo mudar os hábitos, vai conseguindo ter mais qualidade de vida, o quanto é poderoso isso e quanto faz diferença e tem impacto na vida dele. Então, o meu principal objetivo é poder expandir isso para o maior número de pessoas, poder ajudá-las, porque realmente o poder da nutrição, de um estilo de vida mais saudável, assim, é transformador. Então, quanto mais pessoas a gente conseguir atingir, trazer para esse lado, né, com certeza a gente vai fazer muita diferença. E eu fico, assim, super disponível, tanto nas redes sociais, quem tiver interesse em conhecer mais o meu trabalho. Geralmente eu posto bastante coisas, dou várias orientações, também fico super disponível para tirar dúvidas pelo direct, né? Ou mesmo a gente marcar um bate-papo, assim, o que eu quero realmente é poder contribuir, né? Então, quanto mais pessoas a gente conseguir reunir, melhor. Queria que você deixasse uma mensagem para todos que estão te ouvindo, né? Aí você passa um recado para as pessoas buscarem, né, sua qualidade de vida. Sim. Bom, eu acho que o principal é realmente ter essa consciência, né, de que ter um estilo de vida saudável pode contribuir muito para que você consiga transformar todos os aspectos da sua vida e principalmente entender e assumir a autorresponsabilidade que ninguém vai cuidar melhor de você do que você mesmo. Então, realmente se olhar, entender que você precisa de ajuda, precisa de carinho, precisa de compreensão, né? Então buscar ter uma rede de apoio faz toda a diferença, né, para o seu processo. E você não precisa enfrentar tudo sozinho. Existem pessoas que estão ali dispostas a te ajudar e é só você buscar, porque com certeza você consegue viver assim de forma muito melhor, porque você merece cuidar de você. Obrigada, Jéssica. Obrigada por estar aqui com a gente. Pessoal, depois vai ficar o Instagram dela. Se você tem curiosidade, como ela mesmo disse, é só procurar que ela responde todas as perguntas, né? Então, agradeço a todos mais uma vez por esse momento, né? De estarmos aqui juntos falando e buscando cada vez mais o nosso melhor, né? Buscando o nosso autocuidado, buscando tudo aquilo que é muito importante, que somos nós mesmos, né? Através da saúde. Muito obrigada a todos e até mais. Até mais.